Você já sabe, a essa altura, o que diz a definição tradicional do conhecimento e como interpretar, grosso modo, cada um desses critérios. Mas a gente tratou muito pouco sobre como exatamente esses critérios são defendidos. Nesse vídeo aqui a gente fala um pouquinho mais, ou exemplifica como o critério de verdade pode ser defendido, principalmente a partir de um ponto de vista contemporâneo, que entende que a gente consegue analisar conceitos olhando para a maneira como a gente aplica esses conceitos. Olhar as instâncias de uma categoria, os membros de uma categoria, percebendo a maneira como a gente aplica, pensando justamente de acordo com nossa maneira de usar o conceito, o que conta ou o que não conta como membro de uma certa categoria. E a gente vai ver aqui nesse vídeo um pouco disso aplicado ao caso do critério de verdade. Como nós aplicamos o conceito de conhecimento, a gente consegue perceber que existe um critério de verdade como sendo um elemento constitutivo desse conceito, que é um elemento importante, o conceito de conhecimento, relacionado a um critério de verdade. Eu passei aqui como texto base o texto do Ayer, Filosofia e Conhecimento, mas eu vou ir um pouco além do texto, eu vou trazer elementos aqui que não estão exatamente no texto, mas aquele texto é um ótimo exemplo de como, do ponto de vista mais contemporâneo, numa tradição que está preocupada com a linguagem, a maneira como nós usamos os termos, como nossa linguagem incorpora conceitos, e como a gente pode chegar na definição tradicional via análise da linguagem, tem a maneira que a gente usa esse conceito na linguagem. O Ayer propõe em algum ponto do seu texto que esse é um critério necessário, ou pelo menos um bom candidato, né, de início. Depois vai se provar sim um critério necessário. Mas pensando no que há de comum, né, se a pergunta que a gente está partindo fosse essa, o que há de comum em todos os casos de conhecimento? Bom, eis um bom candidato. Conhecimento é sempre conhecimento de alguma coisa verdadeira. Todo caso que nós chamamos de conhecimento, estamos dispostos a chamar de conhecimento, e tudo que nós já intuitivamente consideramos que conta como conhecimento, é sempre conhecimento de alguma coisa verdadeira. Você consegue conceber a ideia de saber uma falsidade? Você consegue pensar em algum caso em que alguém acredita em uma proposição que é falsa e que seja legítimo atribuir esse caso à propriedade do conhecimento, em que seja legítimo categorizar esse caso como sendo um caso de conhecimento, em que não parece nada de errado, que parece ser de acordo com a maneira como a gente já usa o conceito de conhecimento? Se você consegue conceber tal coisa, então esse não é um critério necessário, mas tal possibilidade é um tanto difícil de ser encontrada, certo? Em resumo, o que eu dizia, se é possível encontrar um caso de falsidade que está dentro da categoria conhecimento, então isso não é um critério necessário de pertencimento, né, para explicar a categoria, certo? E a ideia de alguém saber algo falso, essa é a ideia aqui da defesa, o argumento é esse, começa aqui. A ideia de alguém saber algo falso é simplesmente contraintuitivo. E é algo que nós podemos notar na forma como nós aplicamos o conceito de saber. Eu aqui eu deixo um lembrete, lembre-se do Strauss, lembre-se da ideia de que a maneira como nós usamos um conceito, aplicamos um conceito, segue certas regras, né? Essas regras justamente são o respeito às propriedades, na minha metáfora aqui, em termos de categoria, é o respeito às propriedades de pertencimento. Nós só aplicamos um certo conceito a alguma coisa, a uma instância particular, seguindo as propriedades de pertencimento, né? Pensando em categoria. Nós respeitamos nas nossas aplicações conceituais certas propriedades que regem quando o conceito deve ou não deve ser aplicado. A gente tem que localizar essas propriedades nos casos em que aplicamos o conceito. Ou na metáfora aqui, em termos de categoria, nós só existem certas propriedades que definem o pertencimento à categoria ou não,
e nós só aplicamos a categoria a alguma coisa, só incluímos algo como sendo pertencente a uma categoria, no caso dessa coisa satisfazer ou tiver nela contida as propriedades de pertencimento à categoria. Como a gente pode começar a convencer você disso? Né? O que eu posso sugerir para convencer que esse é o caso? Eu posso fazer o seguinte, eu posso perguntar o que você mesmo, né? Mas assim, também não basta é uma questão puramente individual, mas aqui é uma questão assim, a ideia aqui é que você individualmente consegue também dar conta disso, mas o que você diria tipicamente e o que você acha, né, que os usuários da língua, que as pessoas que falam sobre saber, sobre conhecer, diriam tipicamente em casos em que há uma atribuição do conhecimento a uma proposição que é obviamente falso, ou que você considera falso. Então, vou dar exemplos aqui, proposições que eu considero obviamente falsas, se você discorda sobre a falsidade de alguma dessas proposições, você pode pensar por conta própria em outros exemplos, mas, portanto, que você use proposições que você considera, obviamente, falsas. Certo? O que é que você diria num caso como esse? Do tipo, o Urandi sabe que a Terra é plana. O Luiz sabe que a baleia é o maior peixe do oceano. O eu sei, estamos em 2019. Que tipo de coisa você diria caso tivesse uma conversação e que aparecesse uma afirmação como essa? Certo? Uma coisa que provavelmente deveria acontecer num caso como esse, que acontece, nós corrigimos ou nós chamamos a atenção para a falsidade da proposição. Se alguém me diz que o Urandi sabe que a Terra é plana, eu digo, bom, a Terra não é plana. Ou se alguém me diz que Luiz sabe que a baleia é o maior peixe do oceano, eu também vou dizer que a baleia não é o maior peixe do oceano, a baleia sequer é um peixe, e etc. Certo? A gente chamaria atenção para a falsidade da proposição. Mas, além disso, é perfeitamente usual, é perfeitamente compreensível, chamar atenção para o mau uso do conceito saber aqui, e aplicar esse verbo de saber em casos como esse. Então, além de falar sobre a falsidade da proposição, uma correção assim perfeitamente adequada num caso como esse é dizer, olha, não, o Urandi não sabe, a Terra não é plana. Ou, não, Luiz não sabe essa coisa, porque é falso que a baleia é o maior peixe do oceano. Ou, alguém poderia me dizer, não, você não sabe, não estamos em 2019. Não só apontamos para a falsidade da proposição, como nós diríamos ou apontaríamos o mau uso aqui do verbo saber, nesses casos, justamente porque estão se aplicando sobre casos de falsidade, certo? Então, o que acontece, ou uma coisa que pode acontecer tipicamente em casos assim, a gente não só aponta para a falsidade da proposição, como também para a aplicação de saber. Não, você não sabe. Não é o caso que você sabe, certo? Não, e a ideia justamente não se aplica esse conceito nesses casos, não se aplica saber, o conceito saber nesses casos. E aplicar saber, num caso como esse, simplesmente caracteriza um absurdo conceitual. É um absurdo dizer que alguém sabe uma falsidade. O argumento a favor da ideia de que verdade é um critério necessário para conhecimento diz que é um absurdo conceitual aplicar saber em casos de falsidades. E é algo que todo mundo que usa a língua, que fala sobre saber, conhecer, consegue constatar. Porque é uma regra coletiva, uma regra que está no próprio regimento da linguagem, que você só pode falar sobre saber em casos de verdade, certo? Se você não está convencido, talvez uma comparação ajude a perceber do que eu estou falando aqui. Compare a aplicação de saber com a aplicação de acreditar, certo? Então, os mesmos casos aqui, conceitos diferentes, certo? Vamos falar do verbo acreditar. O Urandi acredita que a Terra é plana. O Luiz acredita que a baleia é o maior peixe do oceano. Eu acredito que estamos em 2019. De novo, imagine que você está numa conversação e você escuta afirmações como essas. Né? O que você diria ou poderia dizer num caso como esse, tipicamente? Talvez, mais uma vez, você corrigiria aqui, chamaria atenção para a falsidade da proposição. Você diria, não, a Terra não é plana, a baleia não é peixe, não estamos em 2019. Certo?
Mas há uma diferença crucial entre esse caso aqui, o caso do conceito de acreditar, a aplicação do conceito de acreditar e a aplicação do conceito de saber. A gente, como eu dizia, podemos novamente apontar para a falsidade das proposições, mas a gente não corrigiria a aplicação de acreditar. A gente não diria que tem algo de errado em falar em acreditar nesses casos, certo? Não diríamos, não, você não acredita em tal coisa, certo? Não tem nenhum absurdo conceitual em acreditar em uma falsidade, certo? Talvez seja um absurdo epistêmico alguém acreditar que a Terra é plana, mas não é um absurdo conceitual alguém acreditar numa falsidade, porque o conceito de acreditar não envolve um critério que proíbe aplicar acreditar em casos de falsidades. Acreditar pode ser aplicado em casos de falsidade, não há absurdo nisso. Não há um absurdo conceitual. O conceito de acreditar não proíbe tal aplicação. Quanto ao conceito de saber, sim. A gente não diria só que, bom, a Terra não é plana, a baleia não é peixe, nós diríamos, não, você não sabe. Não faz sentido falar sobre saber em casos assim. O caso saber é semelhante ao de se arrepender, entre outros casos, no sentido de que esse é um verbo factivo, certo? É uma denominação na linguística sobre verbos factivos, verbos não factivos. E saber é um verbo factivo, ou seja, suas condições de aplicação exigem factividade. Você só pode aplicar saber em casos em que você esteja falando sobre fatos, em proposições verdadeiras. Do contrário, você está simplesmente usando o termo errado, você está usando o termo de forma errônea, você está cometendo, em outros termos, um absurdo conceitual. Você não entendeu como o conceito funciona. Então, por exemplo, se eu digo, eu me arrependo de ter saltado de paraquedas ontem, e eu digo isso, digamos, na frente da minha esposa sabe muito bem que eu passei o dia ontem em casa, ela vai estranhar muito tal afirmação. Não só ela vai dizer, você não saltou de paraquedas, como ela vai achar absurdo eu falar sobre me arrepender. Como assim você se arrepende, você sequer saltou de paraquedas, você quer sair de casa, como é que você se arrepende de tal coisa, certo? Tem uma certa estranheza em falar sobre falsidades quando você está usando algum verbo factivo. Só para dar um segundo exemplo, Jairo se deu conta de que pimentão vermelho cura o câncer, ou se quiser cura o Covid-19. Bom, não só a gente diria não cura, como a gente estranha a aplicação. Falar sobre se dar conta implica justamente que o que você está dizendo é verdadeiro e é absurdo dizer tal coisa. E aplicar aqui esse verbo. Então, saber é um verbo factivo, e essa noção é uma noção linguística, ou seja, na linguagem a gente consegue perceber que há essa regra de aplicação, mas, em último caso, justamente o conceito que a gente entende como saber e como conhecimento também envolve essa exigência. Existe um critério de verdade que eu só posso aplicar a tal conceito em casos de verdade. E qualquer um que usa a linguagem de maneira correta consegue perceber a existência desse critério.